Olá, tudo bem com você? Para você que já me acompanha no meu canal, bom dia, que Deus te abençoe. E para você ainda que não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever e fazer parte desse canal para que juntos possamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. E eu gostaria que você não saísse daí e assistisse esse vídeo até o final para você ver aí o seu conteúdo. Vai ser muito bom você aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre inveja. Na Bíblia é relatado muitos casos, né? Diversos casos, mas em- entre eles, um que eu quero falar hoje. É um homem muito invejoso. Certa vez ele teve inveja de um outro homem e ele fez de tudo para tirar aquilo que aquele homem haveria de ganhar do rei. Talvez você não conheça essa história. Por isso que eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, para que você saiba de que história eu estou contando. Talvez você nunca deve ter ouvido falar, né? Mas talvez você que tem o hábito de ler a Bíblia, talvez já passou por essa história, mas não se deu conta de quão grande é importante ela. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Mas antes de eu te falar qual é essa história, eu gostaria de orar com você, tá? Vamos pedir o discernimento, o entendimento do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir a esse estudo. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrar aqui na sua santa presença, onde nesse momento, Senhor, vamos abrir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza a toda a verdade e nos dá, Senhor, o entendimento necessário para que possamos entender as tuas passagens. Que o teu Espírito, Senhor, permaneça conosco. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu estou falando de um homem chamado Ziba. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas você, como eu disse, alguém que já tem o hábito aí de ler a Bíblia, talvez já encontrou com esse nome nas Sagradas Escrituras. Este homem foi um homem muito invejoso e ele teve muita inveja de outro homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Então, Saul teve um filho e Jonatas teve também um filho que era o neto de Saul, por nome Mefibosete. E esse Ziba, totalmente um homem sem caráter, sem escrúpulos, um homem invejoso, ganancioso, caluniador, um homem sem integridade moral. É sobre ele hoje que eu vou falar para você. Nós não podemos ter inveja de ninguém, né? Cada um tem o seu dom, né? A gente não pode sentir inveja do nosso irmão, ao contrário disso, nós temos que orar um pelo outro. Não importa se aquele irmão tem mais ou tem menos do que você. Deus tem dado cada um a sua medida. Uns têm mais, outros têm menos. Mas isso não importa. Isso aos olhos de Deus não tem nada que ver. Porque Deus ama todo mundo como são. Por isso nós não podemos ter inveja de ninguém. Tá bom? Então, pegue tua Bíblia, né? Pegue um papel e uma caneta e vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9 é onde está registrada o comecinho dessa história. Eu vou contando para você e vou resumindo o que de fato aconteceu. Essa história é muito bonita. Então, no versículo 1, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Perguntou Davi: Resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Davi faz uma pergunta se ainda existe alguém da casa de Saul para que ele use de bondade ou de misericórdia com a pessoa.
Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E é sobre esse homem que vamos falar agora. Eu quero que você preste bem atenção que a nossa ênfase aqui desse estudo é voltado para Ziba e Mefibosete, tá? Para que você veja a inveja, para que nós não podemos ter inveja de ninguém, né? Não podemos ser esse Ziba da vida, tá bom? Chamaram-no que viessem a Davi. Chamaram Ziba que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba era um ex-servo de Saul que agora vivia no palácio junto com Davi. Bom, quando Davi pergunta se ainda existia alguém da casa de Saul ou da família de Saul, Ziba responde que havia sim um filho de Jonatas, mas aleijado de ambos os pés. Bom, quando Ziba disse isso, Ziba já disse que com preconceito, né? Tipo, como alguém diz assim, tem sim um, mas ele é aleijado. Ele não combina com nada desse palácio aqui. Mas Davi não perguntou se era aleijado. Davi apenas perguntou se existia alguém. Ziba era uma espécie de homem, vamos dizer assim, um fofoqueiro do palácio. Ziba sabia de quase tudo que ocorria ao redor, né, do palácio e ao redor ali, de tudo que acontecia. E perguntou então o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa o lugar de um esquecimento, onde não há pastagem, o lugar onde as pessoas, os mais pobres, viviam. É um lugar de esquecimento. É lá que Mefibosete estava. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Versículo 7. Disse-lhe Davi: não temas, pois, de certo, usarei da bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te reconstituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão na minha mesa. Até aqui por enquanto. Bom, primeiro, Mefibosete era coxo de ambos os pés. Isso aconteceu quando houve uma batalha que Saul e o seu filho Jonatas saiu, né, contra os filisteus. E quando a família real era morta, que essa notícia chegou até o palácio real, uma ama, ou seja, em outras palavras, uma babá que cuidava de Mefibosete, quando ele era criança, ela fugia e esse menino caiu do colo dela, ou tropeçou, caiu, e ele ficou coxo de ambos os pés. Essa história está registrada aqui no livro de Samuel, em 2 Samuel, capítulo 4. Nós não vamos ler agora muito para não ficar grande esse vídeo, porque eu tenho muito o que falar aqui nele, então não vamos ler todos os versos, mas eu vou contando para você e depois você pode conferir aí na sua Bíblia, tá bom? E quando Davi quando Davi disse que usarei da bondade contigo, de amor a Jonatas, isso foi uma aliança que Davi fez com Jonatas antes mesmo de Davi reinar em Israel. Quando Jonatas viu que Davi iria ser rei em Israel, Jonatas pediu que Davi fizesse uma aliança com ele, porque Jonatas amava muito Davi.
Então, Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas pediu a Davi que quando ele fosse rei, para ele não exterminar a sua descendência. Isso está aqui também em 2 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 20. E Saul também pediu que Davi fizesse uma aliança com ele. Quando Davi, na verdade, poupou a vida de Saul, em 1 Samuel capítulo 24, Saul pediu a Davi que Davi fizesse uma aliança com ele. Saul reconheceu que Davi reinaria em Israel em seu lugar e disse que Davi seria um rei forte em Israel. Porém, pediu para que Davi, quando ele fosse reinar, que ele não matasse a sua descendência. Era normal, na época, quando um rei se levantava para reinar em lugar do outro, a família real daquele que reinava atualmente era morta. Assim nós podemos ler em 2 Reis, capítulo 11. Né? Depois você pode dar uma olhadinha lá. Quando um rei surgia, a família real daquele que atualmente reinava era morta, para que não viesse depois a ter rebelião ou reivindicação do reinado. Né? Então, para que isso não acontecesse, a família era totalmente morta. Então, Davi fez aqui uma aliança com Jonatas e também uma aliança com Saul. Por isso que existe aqui Mefibosete, porque senão nem ele existiria. Né? Então, dito isso que você já entendeu, continuo no versículo 8 de 2 Samuel capítulo 9. Versículo 8 diz assim, daí diz assim, Mefibosete se inclinou e disse, quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Ou seja, tudo que Ziba tomava conta e tudo que Ziba era ali, que cuidava das coisas de Saul, agora Davi deu a Mefibosete. Aí diz assim, cultivará a terra, tu e teus filhos e o teu servo, e recolherá os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá o pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba, como eu disse, morava no palácio, só que agora Ziba vai ser obrigado a cultivar a terra junto com seus filhos e os seus servos. Cerca de 35 pessoas, 15 filhos e 20 servos. Ora, Ziba não gostou nada dessa história. Ziba agora ia do palácio a cultivar a terra. Ziba não gostou nadinha. Muitas vezes as pessoas não querem fazer aquilo que é mandado, não quer sair do seu conforto para fazer outra coisa contra a sua vontade, né? Então, obviamente, Ziba tinha um certo plano, né, de mais para frente armar uma armadilha, caluniar, levantar falso testemunho, mentir, fazer tudo para que ele não fosse servo, para que ele não cultivasse a terra, né? É aqui que entra a inveja, né? Então você vai ver ao decorrer desse estudo que Ziba foi um homem muito perverso, egoísta, um homem caluniador, enganador, mentiroso, tudo isso e um pouco muito mais. Isso foi Ziba, né? E aí, no versículo 11, diz assim, então disse Ziba ao rei, conforme tudo que o meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Como filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o versículo 13, e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, que era coxo de ambos os pés. Bom,
Quando Mefibosete diz assim, quem é eu, um cão morto, para que coma na mesa do rei, né? Por que Mefibosete disse isso ao rei? Por quê? Porque Davi tinha 37 homens de guerra, homens que rodeavam Davi, né? Aí, homens valentes, homens de guerra. Quando Mefibosete assim, diz assim para Davi, quem sou eu, né? Um cão morto para comer à mesa do rei? Mefibosete está querendo dizer simplesmente, o rei senta com tanto homem guerreiro, homens de guerra, homens valentes, quem sou eu? Um cão morto? Mas Davi disse, mas você comerá o pão na minha mesa. Enquanto isso, Ziba e seus filhos ia cultivar o campo. Bom, agora vamos ver o que Ziba fez para que algumas coisas mudassem, né? Vamos agora para 2 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Lembrando que muitas vezes nós temos que ler um pouco num capítulo e um pouco no outro. Por quê? Porque as histórias nem sempre é contada na mesma ordem, né? Muitas vezes é contada de outra forma até que volta para a mesma história. Então agora vamos ler 2 Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 4. Diz assim: Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete. Veja que ele era moço, ou seja, o servo de Mefibosete, estava ali, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumento abardado, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Nós vemos aqui no primeiro verso que Ziba passou a esperar Davi com um jumento e muitos presentes ali. Pães, cachos de passas, 100 frutas de verão e odres de vinho. Veja, eu vou explicar aqui. Davi estava aqui fugindo do seu próprio filho. Davi tinha saído de Jerusalém, porque houve uma revolta do seu próprio filho Absalom. Absalom se revoltou contra o rei Davi, porque Absalom queria ser rei. Então, ele quis usurpar o rei de Davi. Queria matar seu pai e ficar com o trono. Então, houve uma revolta. Então, Davi teve que fugir por medo de seu próprio filho. Davi fugiu. E contra isso, Absalom estava na cidade de Jerusalém. Então, aqui Davi estava fugindo de Absalom. Davi estava muito, vamos dizer, aflito. Davi estava com medo, né? Davi estava angustiado porque o seu próprio filho tinha se rebelado contra ele. E nessa volta que Davi estava passando por alto dos montes, Ziba veio encontrar Davi. Então perguntou o rei a Ziba. Davi perguntou a Ziba: o que pretende tu com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a família do rei, para se montarem nele, e os pães e os pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Veja que aqui é uma certa pretensão de acusar Mefibosete. Veja que ele foi agradar o rei com certos presentes, mas Davi logo perguntou: o que pretende tu com isso? Daí Ziba dá uma desculpa que meio esfarrapada, né? Porque ele queria acusar Mefibosete de alguma coisa, então para isso ele teria que ter argumento. Então primeiro ele dá um presente e depois ele vai fazer a acusação, né? Então perguntou o rei: onde está o filho do seu senhor? Quer dizer, onde está
Mefibosete? Davi pergunta a Ziba. Respondeu Ziba, ficou em Jerusalém. Porque pensa, hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Veja que absurdo, veja que acusação e veja que mentira. Essa acusação ela é tão forte que ela passa a ser um alvo, ela passa a ser decorrente de morte. Porque Absalão queria reinar. E agora Ziba acusa Mefibosete de ir até Jerusalém para reconstituir o reino que era de seu avô, de Saul. Ou seja, ele estaria usando ele estaria reivindicando aquilo que era seu por direito no passado. Né? Lembrando que quando o rei levantava, ele matava a família real. E nesse caso ele não foi morto porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas e também com Saul, seu avô. Por isso que Mefibosete não foi morto. Agora Ziba está dizendo que ele foi a Jerusalém para reivindicar o seu reino, porque Davi não estava em Jerusalém ainda. Né? Veja a acusação. Aqui Davi poderia muito bem dizer assim, bom, quando eu voltar, Mefibosete vai ser morto. Veja que Ziba usou de astuta. Ziba foi um homem sem caráter. De tudo que ele haveria vivido no palácio, agora ele não aceitaria a ideia de ser servo de Mefibosete, porque Mefibosete estava esquecido. Ele estava esquecido numa terra distante, onde não tinha nada, onde vivia na extrema pobreza. De repente, Davi manda buscá-lo e reconstituir tudo que era do seu avô. Ziba não concordou nada com isso. Ziba queria destruir Mefibosete, porque Ziba queria aquilo que era de Saul, porque Ziba era servo de Saul. A inveja é esse tipo de coisa. As pessoas nunca estão contentes com aquilo que têm. Sempre quer mais. Às vezes não mede as consequências, pisa por cima dos outros, passa por cima dos outros, não mede as consequências para chegar onde quer. Muitas pessoas não tá nem aí se ela vai prejudicar você, se vai maltratar você, se você tem família ou não. Ela simplesmente quer passar por cima de você para alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, em nossos dias, é isso que acontece. As pessoas, para ter um cargo melhor, para ter algo melhor na sua vida, estão dispostos a sacrificar tudo e todos para alcançar os seus objetivos. E foi isso que Ziba está fazendo. Então, nós não devemos espelhar nesse Ziba, nós não podemos ser o Ziba da vida. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então disse o rei a Ziba. Olha, veja o que Davi disse a Ziba. Isso era tudo que ele queria ouvir. Tudo que pertence a Mefibosete é teu. Disse Ziba. Inclino-me humildemente e ache mercês aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Olha, Davi se irou e disse, olha, tudo que pertence a Mefibosete, Ziba, é seu, tá bom? Tudo que eu dei para ele agora não é mais dele, é teu. Você vai tomar conta de tudo. E Mefibosete se humildemente, de humilde ele não tinha nada. Né? Ele é uma pessoa mentirosa, astuta, usou de malandragem para acusar Mefibosete. Né? Ele colocou agora Mefibosete contra Davi. Ou seja, colocou o rei contra Mefibosete. Só existia uma coisa a ser feita. Quando Davi voltasse, matar Mefibosete. Se realmente é isso que vai acontecer. Se o rei não ver por si só o que aconteceu, se ele fosse acreditar totalmente aqui em Ziba, foi o que ele fez à primeira vista, ele decretaria a morte de Mefibosete. Bom, vamos continuar lendo então. Bom, até aqui, né? Até o versículo 4, então. Então aqui ficou claro que Davi tirou tudo de Mefibosete e deu a Ziba. Diz que tudo
que era de Mefibosete, agora é de Ziba. Bom, agora nós vamos para o capítulo 19 do mesmo livro. 19, o versículo... Vamos ler do 24 em diante. Mas antes de lermos o versículo 24, eu queria ler aqui um verso que está aqui em 19, 17. Quando Davi, agora aqui, Absalom, seu filho, já era morto, já foi morto Absalom. Um guerreiro de Davi chamado Joabe matou Absalom. Então agora Davi está voltando para Jerusalém, né? E no versículo 17 diz assim, quando Ziba foi de novo ao encontro de Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei. Veja que Ziba desceu junto com um exército de homens aqui, cerca de 1000 homens, e Ziba estava junto, e com ele seus 15 filhos e também seus 20 servos, e foram ao encontro de Davi. Agora, o versículo 24 diz assim, também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Veja que interessante. Quando Davi andava ao alto dos montes, fugindo de Absalom, Ziba foi ao encontro de Davi, com os jumentos abardados, passas, pães e vinho, né? Agora, Davi está voltando a Jerusalém. E agora, Ziba foi ao encontro de Davi a Jerusalém. Só que agora também Mefibosete também vai ao encontro de Davi. Agora vamos ver aqui o que vai acontecer. Veja, temos que ver que quando nós levantamos falso testemunho, mentira, calúnia de outras pessoas, temos que ter em mente uma coisa. A verdade sempre vai prevalecer e um dia a mentira sempre vai vir à tona. Um dia nós temos que dar conta disso. Lembra que Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, principalmente no versículo 14, diz assim, que tudo que há em treva, um dia vai vir à luz, ou seja, aquilo que está em oculto, um dia vai ser revelado. Então, antes de fazermos alguma coisa para acusar nossos irmãos, nossas irmãs, alguma coisa para acusar o nosso próximo, temos que ter em mente uma coisa. Não há nada escondido que não possa ser revelado. Tá bom? Agora veja aqui o que vai ser revelado. Ziba então desceu ao encontro de Saul. Mas também Mefibosete também desceu ao encontro do rei. Aí vamos ver agora esses encontros como foi. Não tinha cuidado dos pés, porque ele era coxo. Não tinha cuidado dos pés. E nem feito a barba, nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia que o rei voltou em paz. Veja que Mefibosete não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba e nem lavado as roupas que usava desde quando Davi saiu de Jerusalém, fugido do seu próprio filho Absalom. Então, como que Mefibosete iria reivindicar o reinado, querendo ser rei, se ele nem tinha se cuidado? Estava parecendo, vamos dizer aqui, um mendigo. E Ziba diz que ele foi até Jerusalém querendo que o fizesse rei. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, o rei perguntou agora a Mefibosete, por que não fosse comigo, Mefibosete?
Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Qual servo? O Ziba. E o teu servo dizia: selai um jumento, montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Agora, você me explica uma coisa dessa. Ziba de frente com Mefibosete e Davi. Davi pergunta a Mefibosete: por que você não foi comigo, Mefibosete? Mefibosete disse: eu não fui, sabe por quê, rei? Porque Ziba me enganou. Eu disse a ele abardar ou selar o jumento para que eu fosse junto ao rei, mas ele me enganou. Porque eu sou coxo, eu não posso andar muito longe, né? Mais ou menos assim que seria a resposta dele. Além disso, agora diz aqui, né, o rei. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. A humildade de Mefibosete. Uma coisa é certa, a verdade sempre prevalecerá. A mentira, ela sempre vai ser jogada por terra e pisada em cima. Aonde a verdade, a mentira não prevalece nunca e nunca vai prevalecer. E Mefibosete, então, com a sua humildade, disse: o rei é como um anjo de Deus. Faça o que bem parecer. E ele continua dizendo. Olha a humildade dele. Ele diz aqui no versículo 27. Disse no versículo 28. Toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Portanto, que direito tenho eu de clamar ao rei? O reconhecimento de Mefibosete é o seguinte: olha, eu sei que muitas vezes o meu avô tentou matar o rei. Muitas vezes, não foi uma vez só. E toda a casa de meu pai, de meu avô, eram homens dignos de morte. E eu, hoje, como o pão é na sua mesa. E que direito teria eu de reclamar alguma coisa ao rei? Então faça comigo o que o Senhor quiser. Eu também sou um homem digno de morte, disse Mefibosete a Davi. Todos da família de meu avô é um homem digno de morte. Respondeu-lhe o rei: por que fala ainda dos teus negócios? Já decidi. Tu e Ziba repartireis as terras. Nós vemos que decisões precipitadas causam uma certa desavença, um certo mal-estar, né? Um contraditório no que disse. Veja que Davi, no versículo 16, ele diz que tudo que era de Mefibosete agora era de Ziba. Ziba amou essas palavras. Mas agora Davi disse que Ziba e Mefibosete iria repartir as terras. Então, quer dizer, Davi voltou atrás. O que eu vejo aqui é o seguinte, e você depois pode tirar as suas próprias conclusões, né? Sempre existiu e vai existir dois lados da história. Muitas vezes tomamos decisões equivocadas e precipitadas, ouvindo apenas um lado da história. Né? Davi, por sua vez, ouviu apressadamente um lado só da história e já tomou a sua decisão. E logo depois ele voltou atrás. Isso não era
isso não era um hábito bem visto naqueles tempos, porque uma palavra do rei não poderia voltar atrás. Quando nós lemos Daniel capítulo 6, quando o rei decreta a ordem, é uma vez só. Diz que a palavra do rei não pode ser voltada atrás. Mas Davi aqui voltou, porque ele viu que ele tomou a decisão errada. Davi estava passando por uma situação muito difícil. E Ziba aproveitou a situação para fazer as acusações que queria contra Mefibosete. Então, só caberia agora Davi estar de frente a frente com Mefibosete, para que Mefibosete pudesse esclarecer o que realmente havia acontecido. Veja que ele não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba e nem lavado suas vestes. Como que ele ia reivindicar o reinado? Né? Então Davi acreditou nele. E olha agora, para matar essa charada de Ziba, olha que Mefibosete respondeu para Davi. Quando Davi diz assim que eles vão repartir a terra, Mefibosete diz assim a Davi: disse Mefibosete ao rei que ele, Ziba, fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Isso é chamado humildade. Mefibosete já estava feliz porque estava vivo. Ele morava em um lugar esquecido. Agora passou a comer na mesa do rei. Para ele já estava de bom tamanho. Mas Ziba, o invejoso, queria tudo. Mefibosete disse: dê tudo a ele. Já que ele quer tudo, dê tudo a ele. Eu estou bem, vendo que o meu senhor já voltou em paz para sua casa. É isso que eu esperava. Gratidão. Eu quero cumprimentar dizendo que Deus, ele tem bênção para todos os seus filhos. Muitas vezes, nós olhamos para a vida dos outros e desejamos ter aquilo que a pessoa tem, sem saber o merecimento o merecimento, o esforço que ela se esforçou para adquirir tal coisa. Muitas vezes, as pessoas colocam Deus em segundo, terceiro, quarto lugar da sua vida e pretende fazer as coisas do seu modo, achar que pelas suas forças você consegue tudo. Muitas vezes não medimos as consequências. Este homem não mediu as consequências para acusar. Ele colocou aqui a vida desse homem em risco. Que na verdade, se fosse entre uma vida e a morte aqui, quem deveria ser morto era Ziba, um mentiroso, um homem caluniador, um homem falso, mau caráter. A Bíblia relata vários casos. Essa história está aqui na Bíblia para demonstrar que a Bíblia não só conta coisas boas, a Bíblia também relata muitas coisas que nós não devemos fazer. Muitas coisas aqui descritas é para que nós fique sabendo que não devemos praticar. Mas muita coisa aqui escrita é para que nós entendemos e praticamos, como o exemplo de Cristo. A Bíblia não foi inspirada só para escrever as coisas boas, também as coisas más que aconteceram na época. E uma delas estão aqui, um homem acusador. E a Bíblia ela relata muito bem quem é o acusador. Né? Se nós vamos para Zacarias capítulo 3, versículo 11, ali nós entendemos quem é o acusador chamado Satanás. É esse que acusa os nossos irmãos. Em Apocalipse capítulo 13 também relata quem é o acusador. Então nós não devemos acusar e nem levantar calúnia de ninguém para ter benefícios próprios. Devemos pedir, orar a Deus para que Deus nos conceda saúde, um bom ânimo, para que nós possamos trabalhar e adquirir com as nossas próprias forças, que vem de Deus, né, para que consigamos os nossos bens. Não devemos querer subir na vida passando por cima das pessoas. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que você continue lendo a Bíblia
E a Bíblia relata muitos casos interessantes, né? Nós ficamos sabendo dessas histórias para um aprendizado, para que nós não fazemos esse tipo de coisa. E sim fazemos igual Mefibosete fez. Mefibosete fez, né? Sendo humilde e dizendo a verdade. Nós não sabemos mais nada sobre esse homem chamado Ziba. A Bíblia não relata mais nada, que fim teve, se morreu, que fim teve, né? Mas de uma coisa nós sabemos, que a Bíblia definiu muito bem o seu mau caráter. Então, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você agora, nesse momento, para que podemos fechar esse estudo. Feche seus olhos e curva sua fronte. Obrigado, querido e bondoso Pai, por mais esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que não devemos levantar calúnia, nem falso testemunho e nem acusação falsas contra nossos irmãos. Antes, devemos orar cada um pelos outros, Senhor. Que o Senhor, nesse dia, Senhor, coloque no nosso coração, para que nós não adquirimos, Senhor, a soberba, as acusações, as avarentas, ser avarento, Senhor. Mas coloca-se no nosso coração ter um espírito de humildade, de mansidão e de gratidão. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero você em outra oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.